Olá, paz e bem, estamos aqui de novo com o nosso bate-papo católico, né? Para comentar que o destino final do protestantismo é o ateísmo. Veja bem, os países que adotaram logo o protestantismo estão se tornando ateus. Isso porque o protestantismo permite, né, que esses países liberem drogas, união gay, eutanásia, aborto e baixíssima natalidade. Por quê? Porque o protestantismo ele não tem um dogma de fé sólido. É só você comparar estatisticamente. Os países que são, na sua maioria, protestantes vão se tornando ateus. Enquanto o catolicismo tem uma doutrina bíblica, né, fundamentada no magistério e na tradição, o protestante não. Né? Por exemplo, não há qualquer passagem condenando o aborto de forma explícita. Né? Mas ele está implícito nas escrituras. E o católico, ele entende as coisas implícitas. As coisas não precisam estar explícitas na escritura. Né? Porque ele tem a tradição e o magistério. É justamente com essa base que nenhum pastor pode se dizer contra o aborto. Né? O pastor Chaveco Peteleco, ele pode aprovar o aborto numa boa, não está escrito na Bíblia. Né? Tanto é que Martinho Lutero disse, existem agora tantas doutrinas quanto cabeças. Quer dizer, o cara cria a doutrina do jeito que ele quer. E a gente vai provar isso. Você tem que lembrar, primeiramente, né, que o protestantismo, ele diz que ele está resgatando a pureza do princípio cristão, do primitivismo, né, rejeitando todo o paganismo adicionado pelos romanistas, que somos nós. Só que essa gente não consegue me explicar como isso é possível, né? Eles serem continuadores da igreja primitiva, se eles defecam e perambulam solenemente para os escritos dos padres primitivos, da história da igreja, né? Que dizem solenemente a autoridade superior do bispo de Roma sobre as demais igrejas. Isso eles ignoram completamente. E segundo, você tem que entender que o protestantismo nasceu ligado ao humanismo, onde o homem é o centro da verdade. E o humanismo é uma idolatria que coloca o homem no centro. Né? Foi a magia, com o auxílio da gnose, que começou a imprimir a vontade de uma nova direção. Tá? É o que diz o Francis Waits em seu livro. Né? Por isso a Igreja de Cristo, né, deixou no protestantismo de ser o centro da verdade e no protestantismo começou a ser o homem, né? Com a Bíblia adulterada debaixo do braço, que agora ele quer ditar as regras. Ele chega ao absurdo de dizer que não é a igreja que determina o que a Bíblia ensina, e sim a Bíblia que determina o que a igreja ensina. Ora, isso é completamente contra o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que só através da igreja que a gente pode conhecer a infinita diversidade de sabedoria divina. E é a igreja que sustenta a verdade. Né? E isso também, além de ser biblicamente, historicamente isso é um absurdo. Né? Porque a Igreja Católica começou a existir antes que uma só linha do Novo Testamento fosse escrita. Os apóstolos, que eram iletrados, né, partiram para converter as pessoas. Né? São Pedro converteu 3.000 judeus. O Concílio de Jerusalém, né, que tirou a lei judaica, né, foi feito sem ter uma linha do Novo Testamento, nada que dissesse para abolir a circuncisão. Entendeu? Tudo isso muito antes da Bíblia ser escrito. Mas não, eles querem dizer que, não, a Bíblia que tem que dizer o que a religião tem que dizer. Como é que pode ser um negócio desse se a religião, a igreja, surgiu antes da Bíblia? Quer dizer, só muito retardado ou pilantra para acreditar que a Bíblia veio antes da igreja. A Santa Escritura é o calcanhar de Aquiles do protestantismo. Né? Porque se as coisas têm que estar apenas escritas, não tem autoridade. Né? E por isso que há uma interpretação múltipla. Se a Bíblia estivesse clara, os protestantes simplesmente concordariam entre si. Mas não, né? Eles são é tão clara a Bíblia que eles divergem completamente entre si. Né? Por exemplo, muitos protestantes negam a virgindade de Maria. Né? Apesar da tradição da igreja e os fundadores como Lutero e Calvino dizerem que Maria era virgem. Quem está certo? Lutero ou Calvino ou os outros protestantes que vieram depois dele negando a virgindade de Maria? Né?
E detalhe, é que com essa Bíblia adulterada, eles ditam as regras de acordo com o ventre deles. Como, por exemplo, o cara pode dizer que beber é pecado. E sem escrúpulo nenhum, eles acusam Jesus e seus discípulos de pecadores. Quer dizer, o cúmulo do absurdo. O cara chega e fala que Jesus foi um adúltero, um pecador, um safado, né? Porque está na Bíblia dele. Quer dizer, na Bíblia dele não, segundo a crença que ele enfiou na Bíblia dele, né? Por exemplo, eles usam, né, o capítulo 16, né, de Lucas, versículo 13, para dizer que os católicos servem a dois senhores, né? Mas engraçadíssimo é que no mesmo Lucas, né, quando Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, diz: a serva vem a minha mãe do meu Senhor, para eles ali não é Deus. Como é que é Deus lá em Lucas capítulo 16 e não é Deus no capítulo 1 de Lucas 43? Será que Lucas foi honesto escrevendo a Bíblia de um jeito e depois ele foi desonesto? Entendeu? Quer dizer, o cara chama a Bíblia de mentirosa. Entendeu? Quer dizer, ter dois pesos e duas medidas é via de regra do protestantismo, né? Some isso a uma doutrina de predestinação, né, que o Calvino tinha, né, que é ligado à bênção de Deus, à prosperidade material, e é por isso que eles não aceitam que Maria é cheia de graça, porque a mulher cheia de graça foi pobre. Então eles não podem admitir que Maria é cheia de graça e por isso ela tem que ser agraciada, né? E quem é rico, né, vai para o céu, né? Eles fazem assim muito similar ao sistema de castas que tem na Índia, né? Onde Calvino põe que Deus é o autor do mal, né? E nessa inversão de valores bíblicos, eles botam os pobres como excluídos do plano de Deus. E detalhe, esse Deus cruel, né, de Calvino, né, tornou os protestantes unitários. Hoje a gente tem igrejas, somos nós. Fora os testemunhos de Jeová, ciência cristã e mundo internacional, ao modo internacional, que veio do calvinismo. Então, né, as pessoas começam a se perguntar se ela não é rica. Por que prestar adoração a um Deus se ele já me condenou? Dane-se Deus, né? Por que eu vou prestar culto a Deus se os protestantes já fecharam o reino dos céus, né? Para que eu não entre. Eu sendo pobre, Deus não está comigo, né? Qual é o credo protestante? É que ele crê que a interpretação da Sagrada Escritura dele, né, é já o suficiente para ele entender tudo, né? Ele não precisa de sã doutrina para guiar ele não precisa de história, né? E se algo for contra a fé dele, né, ele vai lá e adultera a Bíblia. Ou ele então diz que aquilo pode ser considerado um livro de fábulas, né? E o Erasmo de Roterdã diz que se esse for um princípio admitido, né, o cristianismo se converteria num monte de seitas, que é o que a gente está vendo hoje em dia, né? É a máxima do protestante: se não é como eu quero, eu adultero. Viva Lutero! Por isso o protestantismo ele tem que ser obrigatoriamente relativista, que é a maior fábrica de idiotas do pensamento moderno. Quer dizer, não há busca pela verdade sincera. Se eu disser que o Brasil, né, foi descoberto no deserto do Saara, em pleno continente asiático, está valendo, né? Porque não há uma verdade absoluta, apesar dos protestantes acreditarem que isso é uma verdade absoluta. Vai entender um treco desse? E quem é o filósofo que vem com o relativismo? É o Kant, que é um filósofo luterano, que nega a capacidade de reconhecer a realidade e a verdade, né? Então você já viu, do protestantismo a gente já chegou no relativismo, né? Por isso é que no meio protestante Jesus não pode ser a verdade. E por isso que eles têm que fazer diversos tipos de Jesuses. Enquanto a Santa Amada Igreja diz que é o mesmo Jesus há 2000 anos. E não adianta você discutir com esse pessoal relativista, entendeu? Porque é uma safadeza intrincada neles, né? Aí depois de relativizar a igreja e depois, né, de relativizar Jesus, só resta relativizar a Deus. Porque se Deus e religião não existem e a igreja somos nós, tudo é permitido, né? Você pode se livrar da crença de Deus e você pode criar seus próprios dogmas, suas teorias e sua moralidade do jeito que você quer.
É a semente da egolatria plantada por Lutero e que foi colhida por quem? Por Nietzsche, que também era luterano. Olha que coisa incrível, né? Pelo fruto conheceis a árvore. Então, gente, não existe ateísmo, né? Mas existe uma idolatria que constitui colocar a si mesmo e as suas convicções pessoais no lugar de Deus. Que esse é o princípio do protestantismo, que tem a sua máxima exponencial aonde? No ateísmo, que ele vai desaguar. Entendeu? É o degrau. Eu não preciso de igreja, como disse Martinho Lutero, né? A verdade é relativa, então eu não preciso de Cristo, que Cristo é a verdade. E você chega ao final em Nietzsche, né? Que eu não preciso de Deus, que é o ateísmo. Então, se você seguir esse degrauzinho todo, né, do protestantismo, você, logicamente, você vai se tornar um ateu. Ou pode ir para o Islã, né? Que aí depois eu vou falar disso mais tarde. Paz e bem, até a próxima e amém.